Bem, meus amigos, quem está falando com vocês aqui é o Rogério Fonseca do nosso canal Hora da Leitura. Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde. Venho trazendo hoje mais uma leitura muito interessante. Acredito que muitos vão gostar. Algumas particularidades, né, dos passados tempos do nosso Evangelho, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inveja, o que a inveja pode causar, né, perante o nosso Deus, né, e prejudicar, né, tanto na vida passada, né, passada que eu digo é no princípio dos tempos, né, como na nossa vida atual, que a inveja não é nada bom, né. O que acontece? No começo dos tempos, né, quando Moisés, o escolhido por Deus, estava à frente do povo, né, conduzindo, né, para Canaã, para a Terra Santa, havia o quê? Muitos agitadores tentando derrubar o escolhido de Deus, e com certeza o nosso Deus não estava satisfeito, não ficou nem um pouco satisfeito com essas pessoas, e a ira dele foi, para muitos foi fatal, né? Tudo é no seu tempo, nós sabemos disso, mas muitos não sabem, ou procuram não saber, né? E o que acontece? E dessas passagens do Evangelho, a própria irmã, né, do Moisés, a irmã mais velha, a Miriam, e o seu irmão, o sumo sacerdote, né, o Arão, também se levantaram contra o Moisés, né, o nosso escolhido, né, escolhido de Deus. E o que acontece? Ele se deixou levar pelas palavras, né, da irmã. Como sumo sacerdote, ele era para ter cortado ela ali de imediato, né? E não foi isso que aconteceu. E por esse intermédio, por ela ter se levantado contra o irmão, o Moisés, Deus não gostou nada disso, né? E mais de um ano eles ficaram ali acampados, né, aos pés do Monte Sinai, né? Deus provendo de água, de alimentos, não faltavam nada para eles, e mesmo assim os agitadores, né, fazendo com que o povo se rebelasse contra Moisés. E numa dessas, a Miriam, conversando com seu irmão Arão, né, ela deixou se levar pela emoção e a inveja. E o que acontece? Por inveja da esposa, né, do Moisés, né, teve essa passagem no Evangelho que diz assim: e então Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Dizendo eles: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós?
E o Senhor ouviu isso. Bem, Moisés era um homem humilde e muito paciente, bem mais que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Miriam e a Arão: dirijam-se à tenda do encontro. Os três. Então, dirigiam-se para lá. Foi então que o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda. Chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonho falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face. Claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então, a ira do Senhor acendeu-se sobre eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua pele estava mais branca que a neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que sua irmã estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com metade do corpo destruído. Foi então que Moisés, com sua humildade, clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia,
conceder-lhe a cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento. Que fique isolada fora do acampamento. 7 dias depois, ela pode ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada fora do acampamento por 7 dias e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram a Zerote, acamparam no deserto de Parã. Bem, meus amigos, meus irmãos, o que acontece? Essa passagem do Evangelho diz o quê? Um pouquinho sobre a inveja, que é complicada, tanto nos tempos passados, como nos tempos atuais. Por inveja da esposa do seu irmão, a Miriam estava levantando contra o escolhido, né, de Deus. E se você se levanta contra o escolhido de Deus, você está se levantando contra o próprio Deus. E ela foi, a ira de Deus desceu sobre ela, levemente, diz-se de passagem, pois naquele tempo a lepra era uma doença abominável, todos fugiam, ninguém cuidava, e ela passou. Esse castigo foi simplesmente para ela sentir o peso da mão de Deus e para outros também verem a força do nosso Senhor. Se Ele dá, Ele pode deixar acontecer que você perca. Então, para os dias de hoje, não podemos deixar de vermos os sinais que Deus nos dá a todo momento. Eu tenho aqui no Provérbio 14, um versículo que diz: 35. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre na sua ira. Esse provérbio nos diz o quê? Se você for sábio e está fazendo a vontade do Senhor, Ele vai estar grato e vai nos agraciar com sua misericórdia. Mas, se você se envergonhar e envergonhar o Senhor, você vai ter que, como que se fala?
a ira do Senhor. Você vai ter que arcar com as consequências. Toda ação tem uma reação. Então, esse provérbio ele serve para Moisés, né, que era humilde, sábio e paciente, como temos muitos Moisés no dia de hoje, escolhido de Deus, fazendo levando a palavra de Deus a outros que, por vários motivos, ainda não aceitaram, mas cada um fazendo a sua parte. Tem vários Moisés por aí. E esse provérbio aqui também serve para o Arão, que, como diz, o servo e o sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. O que aconteceu? Ele se deixou levar pela sua irmã, pelas palavras da sua irmã, aceitou o que ela estava, né? Ela estava desabafando. Ele ali poderia falar o quê? Não, Miriam, minha irmã, vem aqui, né? Moisés é o escolhido, ele está nos cuidando, ele tem a palavra, o que ele faz é a palavra, ele, né, obedecendo ao Senhor, entendeu? Então, ele ali se deixou levar, né? Então, esse provérbio serve tanto para o Arão como para Moisés, e serve para nós também, nos dias de hoje atuais, né? E tem aqui um outro provérbio, 14:29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Tenhamos paciência, não se precipitamos nos dias de hoje. A correria, né, faz com que a gente vá atropelando tudo. E quando chega no final a gente, poxa, podia ter esperado mais um pouco, podia ter aguardado, poderíamos ser mais, né? Ansiedade, né? Nós temos ansiedade e essa ansiedade nos deixa muitas vezes a gente incapaz. Tem mais um provérbio aqui. Provérbio, esse para mim, desses provérbios 14, tem vários capítulos. Esse é o primeiro. E para mim, provérbio 14, capítulo 1, versículo 1. É o que eu mais gosto. É o que eu acho mais interessante. Então é isso. O que eu mais gosto é esse. Um dos que eu mais gosto, né? Capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Gente, olha que como vem bater justamente com essa história que nós estamos contando hoje. O que acontece? Ela, a Miriam, com sua, como é que se diz? Foi sensata, né? E por ciúme, inveja, de todo custo, estava querendo, todo custo, vamos dizer assim, mas querendo se mostrar ser tão mais importante, né, por ser irmã do Moisés, e
o picuinha, inveja, quase que derruba. Aqui derruba a sua casa é um sentido simulado, né? Para dar um sentido à história, mas quase que por ela, o que aconteceu? O acampamento, o povo teve que ficar mais 7 dias aguardando para poder seguir viagem no deserto por sua insensatez, insegurança e ciúme e inveja. Portanto, nos dias de hoje, a mulher sensata edifica a sua casa, o seu lar, né? A palavra diz isso. Compreensiva. Claro que não é para aceitar tudo. Tem o toma lá da cá, o toma lá que digo, o bate-papo, né? A conversa, botar os pingos nos is, conversar. Mas não pode levar tudo a ferro e fogo. Então, diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Os 3 provérbios aí, trazido para o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa historinha, do nosso resumozinho aí. E, gente, se vocês estão gostando da historinha aí, mete o dedão, curte o canal. Se for possível, compartilhe, se inscreva, comente, para o nosso canal ir crescendo devagarzinho, para a gente poder ir evangelizando aí devagarzinho aí. Conforme for subindo outros vídeos aí, chegar para vocês nas suas notificações, né? Basta vocês tocar o sininho aí. Eu preciso de vocês para continuar evangelizando devagarzinho. Valeu, meus amigos, fico na paz de Deus. Se precisar de alguma coisa, peça ao Senhor, porque só Ele pode nos ajudar. Valeu, gente, até uma próxima. Fica na paz.